Fala pessoal, tudo bem? Vídeo novo aqui no canal. Hoje vou comentar uma partida que eu joguei no Campeonato Paulista Interclubes, categoria especial, ali dos profissionais, semiprofissionais, pessoal que joga muito bem. Eu representando a equipe de Osasco, tá? Antes de comentar essa partida, gostaria aqui ainda de reiterar que estão abertas as inscrições para o primeiro curso da Pelica Chess Academy. Então, aqui nesse vídeo também vamos deixar lá o link do WhatsApp, onde todas as informações são encontradas lá, para que você possa fazer parte aí dessa comunidade e, se tiver interesse, fazer a aula do curso que eu estou ofertando aqui no canal do YouTube, tá bom? Bom, vamos ver essa partida muito legal que teve novidade teórica depois da vinheta. Muito bem, pessoal. Então, a partida aqui com o talentoso jogador Nicolas Michelin, tá? Eu tive falando com ele lá no Interclubes, a gente jogou no primeiro tabuleiro, eu joguei nessa posição porque a principal estrela de Osasco, Renato Quintiliano, nosso grande mestre, estava jogando na Europa, na Áustria e depois na República Tcheca, e ele não pôde chegar a tempo aqui para o Campeonato Interclubes. Vai aqui também, né, meus parabéns, o Renato Quintiliano, apesar da saída do Krikor Mkhitaryan da equipe olímpica brasileira, ele foi chamado para compor a equipe. Eu fiquei muito feliz, porque vai ser a primeira Olimpíada que o grande mestre Renato Quintiliano vai participar, e com certeza essa experiência de Olimpíada, eu tive o prazer de jogar 2 Olimpíadas pelo Brasil, é uma emoção e é uma sensação muito bacana, indescritível, de você poder participar de uma Olimpíada. Tenho certeza que ele vai tirar bons frutos aí dessa participação nessa Olimpíada. Bom, e por causa disso eu acabei indo para o primeiro tabuleiro, torneio duríssimo, né? A equipe de Osasco já é pentacampeã paulista interclubes da categoria especial. Estávamos buscando o hexacampeonato, mas não veio. É igual a seleção brasileira, ainda não veio, pessoal. Então foi difícil. E a equipe do Vinícius Marques, James Mann de Toledo, Herman Klaus, Leandro Campelo e companhia, acabou sendo campeã merecidamente, né? Bom, vamos ver aqui essa partida. O Nicolas é um jogador muito forte. Aí vou deixar aqui na descrição do canal. Ele tem um empate com o Henrique da Costa Mecking numa partida rápida de pretas e uma vitória relativamente recente contra o grande mestre Darcy Lima. Então eu deixei essas 2 partidas aqui na bio do canal para quem tiver interesse. Um jogador forte, tem crescido bastante aí no Rating Feed. Teve uma desses torneios de RTs que a Hebraica faz. Ele conseguiu a pontuação máxima, 7-7, invicto, venceu todas as partidas. Então, um jogador muito forte, muito estudioso. Ele é formado no ITA, engenharia, mora em São José dos Campos e trabalha na área. Ou seja, é um cara diferenciado que tem estudado xadrez. Segundo ele, não tem professor e procura estudar sozinho. A gente conversou um pouco lá depois que acabou a partida, muito pouco, mas eu liguei para ele depois para a gente poder bater um papo e poder passar maiores impressões para passar aqui para você, amigo internauta. Bom, vamos lá. A partida foi E4, a defesa Caro-Can, variante do avanço. Está muito utilizada a variante do avanço, tanto contra a francesa como contra a Caro-Can. Antigamente eram consideradas variantes não tão muito boas. Hoje o mundo muda, né? Você vê como é que é. A vantagem de espaço, que é uma coisa que o computador gosta muito, faz a diferença. Então, elas são, hoje está na moda avançar esse peão aqui, você perde um tempo, mas tira aqui a casa do cavalo, né? As pretas têm que jogar esse, único lance da posição. Aí jogou H4, aqui é uma ciladinha básica, né, pessoal? Você não pode jogar E6, porque senão você perde aqui o bispo. Claro que não vai cair numa dessa, né? Perder essa peça aí. Então, o que acontece? Você tem que resolver uma possibilidade de H6, né? Você pegar e jogar aqui o H6, mas aí tem sempre ideias de jogar com G4, com H5, é uma ideia interessante aqui, você tem que voltar o bispo para D7. O lance principal é H5, controlando essa possibilidade, mas cedendo a casa G5, que pode ser utilizada numa fase posterior. Ultimamente, esse lance tem sido jogado, né? Então, é um lance que você deixa o bispo aqui em G5, evita que esse peão avance. Esta jogada é considerada melhor para atacar o peão lá embaixo. E agora, com os computadores, as coisas novas, mais recentes, vem esse bispo D3 aqui, que é um lance tremendo, porque você tem ali, se você tomar o peão em B2, praticamente perde a partida. Não vou entrar aqui em detalhes de abertura,
Dama por D4 também tem linhas longas, como o cavalo aqui, dama G4, toma, toma, e aqui tem C4, ou roque depois C4, que essa é a ideia dessa variante, aproveitar a falta de desenvolvimento aqui das peças pretas, né? Porque fica todo mundo aqui meio que empacotado, esse aqui ainda não mexeu, então as brancas tentam abrir o centro de qualquer maneira para aproveitar essa situação do rei. São linhas complicadas, né, que existem. Dama por B2 não pode, mas dama por D4 tudo bem. Bom, não é aí segredo para ninguém que eu gosto muito do Capablanca e do Karpov. E as partidas antigas do Capablanca, ele toma aqui, não nessa posição especificamente, mas essa jogada aqui, oferecendo a troca das damas. Aqui teria até essa possibilidade, mas depois dama por dama, peão toma cheque, toma aqui, também não dá nada, o preto tem uma posição confortável. Então, quando joga aqui dama 6, você deve jogar a dama para algum lugar. Hoje H3 ameaçando o mate é a principal, né? Apenas para deixar claro aqui, pessoal, voltando um pouquinho, que, por exemplo, na hora que toma aqui você jogar o E6 agora, aí vem cavalo D2 e C4 acaba aparecendo, né? Esse aí é o favorito da Júlia Alboredo, querida Juju, né? Que tem excelentes resultados nessa linha. Então, essa ideia de dama A6, oferecendo troca das damas, há um controle na casa C4. Então, quando tira a dama, eu jogo aqui, e você não tem como quebrar tão cedo o centro do tabuleiro, né? Com C4. Então, você peca um pouco no desenvolvimento, mas a posição é de uma característica fechada. Então, você vai desenvolver aqui com uma certa lentidão, mas o adversário também não consegue abrir esse centro rapidamente. A jogada foi cavalo E2, porque para poder rocar, a dama está tirando aquela casa, então ele tem que colocar o cavalo aí. E eu acabei jogando o cavalo E7. Aqui o principal jogada é C5. Então, por exemplo, o Shirov jogou isso contra o Anand jogou isso contra o Shirov, e essa posição eu tenho gravada, né, uma posição que a partida toda foi muito boa, o arremate do Anand com pretas. Eu pensei em jogar isso, mas no final acabei desistindo, né? Falei, será que tem alguma coisa nova aqui? O Nicolas jogou relativamente rápido a abertura, mas ele não tinha preparado nada, e na verdade, quando eu joguei o dama 6, ele ficou surpreso, ele não sabia mais ou menos, né? Mas talvez estava esperando a linha principal com E6, que permite cavalo D2 e C4. Então essa linha é boa para isso, né? Para evitar essas linhas mais complexas e agressivas, né? Eu joguei agora cavalo E7, e aí eu pesquisando com os meus alunos que jogam Caro-Kann e vendo aí no database, esse lance seria a novidade teórica aí, que seria aí o mote aí do canal, né? Ou seja, do vídeo, o cavalo E7, neste momento, ele é uma novidade teórica. Essa posição não foi jogada assim, não encontrei. Se alguém conseguir encontrar alguma partida nessa posição, por favor, coloque aí nos comentários, mas eu não encontrei. Ele joga o roque, eu já coloco o cavalo aqui, impedindo então que ele tire o cavalo, porque uma das ideias é jogar aqui, tomar de peão, e a dama vai atacar aqui o peão de F7. Então, ele jogou primeiro C3, ele viu que não tinha mais a chance de C4, achou por bem então manter a cadeia característica, né? E agora eu jogo o cavalo D7. C5 provavelmente com a intenção de cavalo C6 talvez fosse uma opção, porque toda vez que você vai jogar C5 aqui, pessoal, normalmente você volta o cavalo para reorganizar o cavalo, fechando a coluna e atacando aquele peão após as trocas. Então, o cavalo D7 eu joguei, que eu esperava que ele fosse jogar aqui, eu não posso tomar esse cavalo, que eu perco, eu tenho que jogar G6, e após cavalo toma, peão toma. Essa estrutura eu já joguei algumas vezes, tive uma posição parecida com o grande mestre Oswaldo Zambrana, o único grande mestre boliviano, né? Nós empatamos essa posição aí num torneio já há algum tempo atrás. Essa posição, na realidade, eu acho que as brancas estão um pouco melhor, porque esse bispo aqui, ou alguma peça aqui, realmente dá alguma vantagem para as peças brancas. Assim, eu acho uma vantagem, não acho que é uma grande vantagem. O computador gosta do branco porque adora o espaço, né? Ele jogou cavalo D2, e aqui, apesar desse ser o bispo mal, dinâmico, e o bispo bom aqui, você tem que tirar esse bispo daí. Eu não tenho lugar para esse bispo, eu preciso eliminar esse bispo para tentar algum contra-jogo nessa linha, porque eu quero rocar grande e cuidar dele quebrar aqui a ala da dama. Bom, ele jogou dama F4, e talvez aqui essa seja a primeira imprecisão, né? Aí, comentando com ele, foi exatamente isso. Ele chegou a olhar lá no começo dama H3, mas ele jogou dama F3, e aqui ele não viu a ideia posterior, que é dama E2, que foi o que o Anand também jogou com o Shirov.
Dama E3 aqui, evitando essa passagem de dama que ele viu depois, é uma jogada melhor e o branco está com uma pequena vantagem aqui, porque o preto tem dificuldades para rocar, jogar o C5, não está muito fácil aqui se organizar. Eu estava propenso a jogar torre G8, como eu joguei na partida. Mas quando ele jogou dama F4, pessoal, aí eu joguei torre G8 e ele traz o cavalo. Eu poderia ter feito a mesma ideia com dama E3. E aí entra o lance dama E2. Esse lance é chato e praticamente equilibra as possibilidades, que eu sempre posso ficar de olho no peão, ainda que aquele vai vir aqui e vai ficar, eu não consigo rocar mais, fica chato, né, pessoal? Mas a ideia é tomar o bispo e passar a dama, que foi o que o Anand também fez. Ele jogou torre aqui, é uma linha totalmente forçada agora, o bispo toma, ele toma de cavalo, eu jogo dama G4, ele tira a dama, eu jogo agora para não perder a dama F4, ele joga F3 e aí dama F5, tudo forçado aqui. Aqui até considerei a hipótese de sacrificar a qualidade, né, e passar esse cavalo para G6, solidificando aqui meus peões, e depois trazendo a outra torre após o roque para G8. Acho que tem compensação aqui, é difícil para ele abrir colunas para as torres dele, né? Essa era uma ideia, porque se ele joga a dama H3 aqui agora, é difícil para mim. Se eu jogar a dama G6, ele volta. Talvez dama C2, né? Mas se ele pega esse peão aqui, eu não tenho muita coisa. Eu poderia pensar em repetir posição, né? Era uma ideia, mas ele já, quando caiu na variante, ele já tinha previsto o cavalo H3, e eu também tinha visto isso. As duas ideias aqui básicas era jogar cavalo F8, que foi o que eu fiz, ou torre G3. Mas aí ele vai jogar rei F2, que ele iria fazer, e após roque, cavalo para o peão, né? Eu estou perdendo a torre ali. E contra esse lance, ele sacrifica mesmo. É uma posição que as brancas têm uma pequena vantagem, mas eu acho que aqui as pretas também estão ok, então dá para jogar essa posição aqui, né? O fato é que, na partida, eu acabei percebendo isso, falei, não, vou jogar o cavalo F8 direto, sacrificando o peão, que era a ideia original nessa linha toda com dama E2. Né? Ele não pode tomar de dama, é claro, porque cai o cavalo na travada, então ele jogou cavalo para o peão. Eu jogo cavalo G6 e aqui o computador dá cavalo E2. Ninguém joga um cavalo E2 aqui com esse cavalo chegando, né? Muito difícil, como único lance para as brancas, né? Porque após tomada, ele já disse que isso já está igual, pendendo para o preto. Ou seja, toda a ideia era para jogar no estilo gambito benco, né? Ou seja, você sacrificar um peão aqui, fazer o roque grande e pressionar. Mas ele se defendeu muito bem, a partida tem uma taxa de precisão alta, tá, pessoal? Ele jogou aqui rei F2, eu joguei aqui roque grande, ele colocou torre E2 para defender qualquer entrada, agora aqui torre G8, ele traz a torre para G1, e esse é um momento curioso da posição, porque eu sabia que ele ia jogar G3, torre G2 e liberar a dama para essa diagonal aqui, né? Que é muito boa. E eu tenho que fazer alguma coisa, né? Se você coloca isso no ChessBase para analisar, ele vai dar, por exemplo, nos computadores, vai dar 0 em tudo. Mais umas 7, 8 opções, ele coloca tudo 0. Não é nem 0, 1, 0, é tudo 0, 0, 0, 0, 0. Ou seja, para a máquina, está completamente equilibrada e igualada essa posição, a despeito das brancas terem um peão a mais. E eu sabia que eu precisava quebrar aqui numa segunda frente. Aqui, nesse momento, nem pensar, porque abre aqui a torre para atacar o peão atrasado e a dama está viva aqui, né? Agora, como que eu quebro? Só tem essa, né? O computador dá A, jogar A5 até aqui, jogar C5 agora, né? O que eu joguei que foi B6 aqui, pessoal, ele não cita nas 5 primeiras opções para quem usa o Lichess, por exemplo, né? O que eu queria era jogar aqui e tentar trazer o rei para cá, porque a gente sabe que, ou para 8, a gente sabe que nessas posições de peças pesadas, a situação do rei conta muito, né? Se tiver com o rei mais instável que o adversário, é melhor. E só depois jogar C5, mas não vi aqui, tá? Nenhuma vantagem nessa posição de jogar e trazer a torre para C8, e o peão está ficando, né? Tem que tomar cuidado que a longo prazo esse peão pode fazer um passado aqui. Então, eu cheguei à conclusão, ali na hora, que deveria jogar o B6. E após torre D2, rei B7, G3, eu joguei o C5 aqui. Mas vejam, esse rei já não está tão seguro como se tivesse o peão aqui e um rei aqui, por exemplo. Tivesse dessa forma, né? Eu estou invertido aqui. E aí esse rei pode ter alguns problemas. Resultado da partida, ele continua com ideias muito interessantes. Em vez de passar a torre, ele decidiu jogar o rei para poder passar a dama direto. Esse lance me surpreendeu, mas está tudo perfeito, segundo o computador. Eu falei, puxa, agora vou jogar o quê? Agora tem que ser F6, né?
Joguei F6, tentando abrir linhas para aproveitar o rei. Ele tem que tomar alguns cuidados, mas ele jogou aqui corretamente o peão toma, e assim como ele fez a imprecisão de dama F4 em vez de dama E3, eu cometo a minha, que é torre toma, né? Nossa, que ameaça aqui. Checkmate, me pareceu o seu melhor na hora, né? Mas eu tiro a pressão de G3. O lance aqui único é ou dama por peão, para depois jogar E5, ou então E5 direto, tentando criar alguma confusão, mas as brancas se defendem, continuam ali no zero, né? Mas quando eu joguei torre toma, aí ele jogou o fino, dama E2, e aí já começou, falei, caramba, agora já dá peão toma, cheque aqui, né? Eu não vi essa passagem ali diretamente, né? Que é um erro, né? Porque está ameaçando o peão de F3, é claro que ele vai passar a dama aqui, ou seja, foi um momento de vacilo mesmo com torre toma peão. Acabei jogando C4 para bloquear essa possibilidade. Ele joga rei F2 e está se reorganizando, já pode vir uma dama aqui, e aqui eu percebi que só tinha uma chance de recuperar o peão, e é a correta, é a única maneira de ainda manter uma certa igualdade, que é dama H3 aqui, né? Ele jogou torre G2, eu jogo para cá, ele tem que jogar aqui dama E5, que foi o que ele fez, mas eu faço um pseudo-sacrifício, né, pessoal? Tomo, dou um cheque, ele tem que tirar o rei, e aí eu recupero aqui. Eu vi todo esse final com uma certa dose de preocupação, porque eu tenho essa fraqueza aqui que a torre pode vir, tenho que defender as entradas e queria logo trazer o rei para cá. Mas todas as minhas chances de defesa se baseiam em avançar aqui o peão na ala da dama. Quando ele vier com essa manobra de pegar o peão, eu entro com a torre na sétima linha, né? O jogo segue zerado, pessoal, equilibrado, né? Mas eu ali achando que ele está melhor e a gente não sabia avaliar direito se de repente ele tem chances assim de ganhar. Mas depois vendo, é tudo empate mesmo a posição. Deixa eu ver aqui o que mais que eu anotei aqui no caderninho com a conversa que eu tive com o Nicolas. Tudo aí que eu comentei, acho que não tem ainda nada. O que a gente não viu mesmo acho que tudo que a gente comentou aqui até esse momento está correto. O que nenhum de nós vimos é o A4 aqui, né? Que é o que o computador dá, como talvez a melhor chance. A gente fica com medo de um rei entrar aqui, né? Mas aí tem uma ideia de jogar rei E5 para jogar com F4, F5 pegando aqui. Então essa ideia não é boa. Provavelmente contra 4 eu tenho que jogar por aqui e pôr o rei em D6 e, obviamente, tentar evitar as entradas do rei. E, bom, ele vai fazer a manobra igual aqui, mas quando eu entrar na sétima, não tenho a chance de pegar os dois peões. Pois bem, essa era a melhor jogada, né? Eu gostei do lance dele, eu estava esperando esse. E aqui não vou dizer que é a única, mas a melhor jogada é essa aqui mesmo. Eu tenho que tentar avançar os peões para quando eu colocar a torre na sétima, tentar alguma coisa ali na retaguarda, né? Ele jogou aqui torre E5, que é a chance dele de ganhar, ele achava que tinha chances aqui. Torre G2. Aqui tem um outro lance que eu achei que ele fosse jogar nesse momento, que é agora, né? B4 aqui parecia ser interessante, porque se você toma aqui en passant, né? Tem essa possibilidade, mas está demorando muito para avançar a minha massa, né? Eu acho que aqui tomar em A2, talvez, ou até torre C2. O fato é que era um lance interessante. Ainda dá tudo zerado, pessoal, mas assim, são perspectivas, né? Qualquer falhinha que você faz da imprecisão pode desembocar na derrota. Foi o que acabou ocorrendo na nossa partida. Ele jogou aqui, eu tomei o peão, e agora ele jogou A3 que ele não gostou, talvez jogar a torre 5 ou rei, mas ele jogou esse lance. Eu joguei esse que é muito bom, e nesse momento aqui, ele só tem um lance para empatar. Pausem o vídeo aí e tentem descobrir qual que é esse único lance. Muito bem, pessoal. Ele jogou torre aqui, mas a única jogada para empatar é cheque, pessoal. Quando vai aqui, peão avança, tudo único. Toma, único. Vai, único aqui, ó. E aí você vai tomando e vai cair nessa posição, ou então você vai passar a torre para cá. Essa seria a única defesa aqui para ele que a gente colocou, eu coloquei no computador depois. Difícil de achar esse cheque. Parece natural torre E5, né? Mas depois de torre por peão, ele tomou aqui, aliás, perdão, ele avançou, e aqui o computador disse que o único para eu ganhar é esse. O que eu fiz é o óbvio, na minha opinião, mas ele coloca como já perde alguma vantagem. Continua a ganho, mas já tem que jogar com bastante cuidado, né? Eu não tomo esse peão nunca, para mim tem que jogar lá para ter a manobra de cortar aqui, segurar o peão e disparar o meu, né? Ele jogou aqui torre por peão, e aqui eu joguei os finos mesmo, acabei jogando C3, ele jogou torre D6, eu joguei torre D1, e ele jogou aqui torre toma peão. Dei uma pausa no vídeo, pessoal,
Qual é a jogada ganhadora das pretas? Deem uma olhadinha aí e tentem achar. Muito bem, jogada ganhadora, torre por peão cheque. Foi o que eu fiz ali, surpreendeu alguns presentes, né? Mas é que quando joga a torre toma, peão C2, e ninguém consegue aqui segurar a torre. Não, a torre não consegue ser segura por nada, que os peões tiram todas as chances de pegar o meu peãozinho que vai coroar. Agora, se eu tivesse jogado, por exemplo, esse, ele joga a torre por peão cheque, única jogada, e depois desse aqui, tem uma impressão que as pretas estão ganhas, talvez indo aqui ou lá, mas em todas as análises esse final é empate, em alguns casos as pretas podem até perder. São análises longas que não cabe aqui num vídeo de YouTube, né, curto, mas vale a pena vocês analisarem essa posição. O fato é que, quando eu joguei, entrei nessa linha, eu já tinha visto aqui o torre por peão cheque, agora vai coroar, ele tentou aqui reorganizar a defesa, eu faço dama, cai o peão, ele joga aqui para tentar tudo protegido, tentar a chance com o peão, então o certo é você dar cheque, atacar a torre e o rei, que foi o que eu fiz, e essa jogada é muito boa, porque eu evito que o rei progrida para apoiar o peão, não tem entrada de torre, nada, né? E agora eu vou avançar os peões com ganho fácil. Ele tentou aqui para ver se avança o peão, mas esse também já é um erro, porque depois de dama F7 cheque, ele tem que defender a torre, né? E vai cair o peão ali ou cobrir. Então aqui ele abandonou. Ou seja, uma partida muito dura, foi uma partida com alta precisão, acho que dama F4 foi uma imprecisão dele, eu joguei ali um torre por peão em F6, que foi uma imprecisão minha, e aí ele cometeu o erro ali de torre E6, que foi o momento que ele fica perdido, tá? Mas olha, muito difícil a partida, de muitos lances, e foi jogada muito bem, jogador muito talentoso, que tem um repertório de abertura muito legal. Enfim, não foi nem um pouco fácil vencer essa partida aí. E, curiosamente, com essa novidade teórica aí da Caro-Kann, a ideia é conhecida, mas exatamente nesse momento que eu joguei cavalo E7, não tem nenhuma posição que eu tenha encontrado, tá? Se os queridos internautas que acompanham o canal conseguirem achar, por gentileza aí, botem a partida para a gente ver se tem alguma fonte de uma partida que tenha sido jogado cavalo E7 nesse momento, tá? Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, pessoal. Grande abraço.